Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos. Ao outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo. Trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola de hoje encoraja os discípulos a esperar pelo retorno de Jesus. Olha como é interessante. Nós estamos, durante essa semana, nas parábolas do reino. Então, está sempre falando sobre a volta de Jesus, sobre a espera. E é interessante e é importante dizer isso para você entender de onde parte, por que Jesus está falando sobre esses tais talentos. O Senhor distribuiu talentos para 3 servos, que deveriam fazê-los multiplicar na sua ausência. E é interessante que a palavra diz que ele demorou muito tempo para voltar. Perceba, ele demorou muito tempo para voltar. Está aqui na palavra que nós lemos. E essa demora no retorno é o símbolo do tempo e da oportunidade para desenvolver os dons recebidos. Olha como é interessante. Talvez a gente muitas vezes fique atento somente nos talentos, e como eu já falei várias vezes, e hoje eu vou falar diferente do que eu sempre falo sobre essa parábola dos talentos, para que você possa ver por outro ângulo. Exatamente, o Senhor fala, Jesus contando, da demora, do tempo de preparação para você desenvolver, multiplicar os dons recebidos. Meus irmãos e minhas irmãs, sobre o reino, o Senhor nos dá um tempo de fato de preparação para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos crescer em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. E é preciso fazê-lo, porque senão o tempo passa e você está sempre na mesma. Os anos passam e você está sempre na mesma. Tem gente que está sendo desse jeito sempre. Perceba uma semelhança com aquele servo. Não importa quanto tempo demorasse, ele continuaria com o mesmo talento, porque ele não multiplicou. Ele cavou um buraco, o buraco do medo. Para melhor interpretação da parábola, é mais adequado considerar os talentos como dons. Do contrário, os 2 primeiros servos poderiam ser considerados gananciosos, se a gente considerar só na parte do dinheiro e etc.
Eles poderiam ser gananciosos, terceiro mais desprendido, de acordo com o próprio evangelho, não é? Ser condenado por não aumentar a riqueza do patrão. Então presta bem atenção. O talento que o Senhor te dá, o dom que o Senhor te dá, você precisa desenvolver. Você precisa multiplicar. Tem gente que recebeu dons, talentos e parou. Você precisa fazer o quê? Fazer crescer o talento que é recebido. Fazer multiplicar aquilo que ele te deu. O que foi que ele te deu? Pode ser muito simples. O que ele te deu? Ah, não, Geraldinho, para mim o mais simples. Preste atenção, inclusive, na dinâmica que Jesus faz. Ó, a cada um é dado de acordo com a sua capacidade. Tem gente que deu 5, tem gente que deu 2, tem gente que deu 1. Mas não é sobre a quantidade, é sobre o que você faz com o que te foi dado. Se você multiplicar, não importa se você receber 1 ou 5. Se você enterrar, se você recebeu 5, também não acontece nada demais. Não é sobre quantos talentos você recebe. É sobre como você multiplica aquilo que você recebeu. E isso daqui é muito forte, porque perceba, vida financeira, vida familiar, vida profissional, vida espiritual. A gente tem multiplicado isso, pense até na evangelização. Uma coisa que eu não me canso de dizer aqui, há 1627 dias, 1627 dias, eu não me canso de dizer, faróis, ilumine os 4 cantos da terra. Sempre digo, toda a vida. 1627 dias. Não cansa não, Geraldinho? Canso não, amado. Não canso porque a minha missão é multiplicar. E louva a Deus, nessa semana nós chegamos a 1.100.000 inscritos. A gente ultrapassou a barreira do 1 milhão, agora chegamos a 100.000 inscritos. Olha que benção. Que a gente acharia muito, né? 1.100.000. Mas é só o começo. Vamos multiplicar ainda mais. Vamos iluminar ainda mais. Mas preste atenção nisso. O que você recebe não é para dizer assim, eita, como a gente já tem muito, não é nada. Não é nada. Vou dizer para você, por que não é nada? Porque nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor nos deu. E se o Senhor nos deu, Ele sabe que você tem capacidade. Escute, o talento que Deus te deu, Ele sabe que você tem a capacidade de multiplicar. Isso daqui é muito forte, porque os dons que o Senhor nos concede devem ser multiplicados ao longo da nossa vida. Por que eu estou falando ao longo da nossa vida? Porque perceba que o Senhor fala sobre muito tempo, não é? O Senhor demorou muito tempo para voltar. O Senhor está falando esse. E que muito tempo é esse? É a sua vida presente, aqui, enquanto você se prepara para o reino definitivo, no céu. Por isso que é muito importante aprender a vencer batalhas aqui, a superar aqui, a crescer aqui, prosperar aqui, até receber a maior coroa, que é o céu. Mas se a gente não está buscando vencer aqui, como é que a gente vai buscar vencer o pecado? Senão fica só da boca para fora, não é? Senão fica só um sepulcro caiado. Não é porque eu sou desprendido, porque você é medroso, porque você é preguiçoso. Me desculpe a palavra, mas a verdade é essa. Quando a gente não multiplica, normalmente são 3 coisas que fazem a gente multiplicar. Ou porque nós somos medrosos, ou porque nós somos acomodados, ou porque nós somos preguiçosos. Eu não sei dizer exatamente qual era dos servos, desse servo, terceiro servo que recebeu um talento. Talvez até os 3, não é? Primeiro, o que ele deixa mais claro que ele não multiplicou por medo, não é? Então ele é medroso. Coloca o tema de hoje, por favor. Não seja medroso. Palavra de hoje para você, não seja medroso. Você não está multiplicando porque você não tem medo? Porque você tem medo? Você não está fazendo acontecer porque você tem medo? Coragem, combatente! Mas precisa ter essa força mesmo. Meu irmão, minha irmã, os dons que o Senhor te concede devem ser multiplicados ao longo da sua vida. Do contrário, seria desatenção e falta de fidelidade às palavras de Jesus. Que não nos deixemos paralisar pelo medo, pois ele é um péssimo companheiro, tanto na caminhada presente, como na espera do Cristo que vem. Presta atenção. O medo é um péssimo companheiro nas suas lutas humanas, como na sua preparação espiritual para chegar ao céu, para ter o seu encontro definitivo. Ontem dizia, se o Senhor não vier, nós vamos. Não sei o que vai acontecer primeiro, ou ele vem ou nós vamos. Mas quem está com medo não se prepara. Quem está com medo não faz, porque o Senhor nos deu dons, nos deu talentos para que nós pudéssemos multiplicar e multiplicar, chegar ao Senhor e ouvir de Deus, servo bom e fiel. O que é que você quer ouvir de Jesus para você? Porque Jesus está dando esse exemplo muito claro, inclusive, só para você entender, quem não entendeu, quando Jesus está dando a parábola, ele está dizendo que esse Senhor é Ele.
E esse dono de muitas coisas é ele. E esses 3 que ele entregou somos nós. Na nossa diversidade, nas nossas capacidades, um com capacidade de 5, outro de 2, outro de 1. Então presta atenção numa coisa. Quando o último chega, o Senhor diz assim: servo mau e preguiçoso. Servo bom e fiel ou servo mau e preguiçoso? É muito importante o que nós queremos ser. Eu digo sempre assim: não se preocupe com o que os outros dizem de você. Até porque o que os outros falam de você tem muito mais a ver sobre eles. Vou dar um exemplo para você. Quem fala muito bem de mim, normalmente eu chego em muitos lugares e as pessoas dizem isso. Olha, eu estava passando hoje num lugar e as pessoas vieram tirar foto comigo e disseram: eu vou dizer para você, rapaz, eu tenho aqui uma pessoa na minha família que é louca por você, que fala e etc, etc. E eu já fui encher. Eu disse: ela tem algum testemunho, não tem? Tem. Então preste bem atenção. Por que ela falou tão bem de mim? Não é nem sobre mim, é sobre ela. A experiência que ela teve comigo foi de algo transformador na vida dela. Na vida dela. É algo que trouxe uma libertação profunda na vida dela. Foi uma graça de libertação maravilhosa, foi uma bênção extraordinária. Ouvindo as instruções, isso mudou a vida dela. Então ela não está falando bem sobre mim, está falando bem do que eu causei na vida dela. Vocês entenderam ou não? Do que ela permitiu que ocasionasse pelas palavras, pelas instruções. Então, o que as pessoas falam de você é muito mais sobre elas mesmas do que sobre você. E talvez, com certeza, a pessoa que vai falar mal de mim, talvez nem me conheça ou tenha muita inveja do que eu faço. E porque ele tem inveja, ele tem o quê? Raiva. E ele vai dizer, porque se você perguntar assim, ele lhe fez algum mal? Aí vai dizer, não. E por que você tem raiva? E por que você fala mal? A pessoa não vai dizer, mas você já sabe, porque tem inveja. Eu estou dizendo isso sobre mim, mas é sobre você. É a mesma coisa. Eu falo muito isso para você. Não se preocupe com o que os outros acham de você. Por quê? Porque Deus tem certeza. Agora se preocupe com o que Deus pensa sobre você. Servo bom e fiel ou servo mau e preguiçoso? Diga, eu quero ser um servo bom e fiel. Escreva. Pode escrever. Diga, eu quero ser um servo bom e fiel. E isso daqui é muito forte, meus irmãos, porque o grande ensinamento de hoje é que, em relação às realidades divinas, não podemos nos aprisionar no medo. Não. O cristão vive de parresia. Vive para fazer o reino de Deus crescer. Coragem, intrepidez, ousadia no espírito. O cristão vive de parresia. Que é o quê? O que é parresia? O dom do espírito, valentia, coragem espiritual, sabe? Ousadia no espírito, coragem para anunciar Jesus. Então vou dizer para você, presta atenção, que está aqui hoje. Quem está aprisionado no medo não tem coragem nem de anunciar. Até para compartilhar, você diz assim, não sei, pode ser que fulano ache ruim. Medo, não é? Medroso. Você é medroso? Você é medroso que alguém para enviar uma coisa pornográfica para você não tem medo. Alguém para enviar, para falar uma fofoca para você não tem medo. Tá sabendo o que estão dizendo de fulano? Aí manda. Não tem medo, mas você tem medo de anunciar. Não seja medroso. Isso aqui é muito forte. Meu irmão, minha irmã, sabemos que o reino de Deus, ele começa pequeno como um grão de mostarda. Não é assim? Depois ele cresce naturalmente e se expande também naturalmente. Jesus que fala a comparação. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, a nossa parcela é não ter medo de anunciar. A nossa parcela é agir com destemor. A nossa parcela é agir com confiança de que a palavra de Deus produzirá o seu fruto. Nós estamos aqui para lançar sementes, para semear. E eu vou dizer para você, e faz mesmo. Eu lembro quando a gente começou a evangelizar nas redes sociais, estava na pandemia, o celular da tela rachada, muitos aqui são dessa época, e a gente começou fazendo as lives com 100 pessoas, 200 pessoas depois, aí foi crescendo. Vocês entenderam? E hoje, como eu dizia, batemos ontem, não foi? 1.100.000 inscritos. Já passou. Já está 1.101.000, né? E eu quero dizer para vocês, olha como é interessante isso. Olha a semente que foi lançada. E eu quero falar isso para você, por quê? Porque é o nosso papel fazer essa semente crescer ainda mais. E aí eu te pergunto, quais foram as sementes que Deus te deu? Quais foram os talentos que Deus te deu? Por isso que alguns receberam esses talentos e fizeram-nos produzir fruto. Outros receberam-nos e deixaram-nos minguar.
Não deixe minguar o que Deus te deu. Deus te deu uma família, faça essa família multiplicar. Deus te deu um dom, você canta, multiplique. Você sabe fazer o que bem? Comida, você sabe fazer o que bem? É falar, você sabe fazer o que bem? Estudar, é coisas de aplicar. Você ler bem, você escreve bem, você faz o que bem? Não, trabalho, não importa, não tem negócio de simplicidade ou complexidade. Presta atenção, faça bem feito. Para quem ouviu a palavra de hoje, Força e Coragem de hoje, dizia, entregue o seu melhor. E eu quero dizer para você que está aqui, para você entregar o seu melhor, é exatamente multiplicar aquilo que Deus te deu. Eu te digo, não tenha medo. Ei, combatente, não tenha medo. Essa é a primeira coisa. Não seja medroso. Não seja covarde. Ah, mas eu tenho medo de tantas coisas, Geraldinho. A tua confiança e esperança está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Não, se não há o que temer. Interessante, na palavra de Deus, 366 vezes diz, não temais, não tenhais medo. E eu digo para você, hoje, não tenha medo. Mas eu não quero dizer só não tenha medo. Eu quero dizer, não se acomode. Tem muita gente acomodada na vida. Parou. Não pare. Continue. Avance. E terceira coisa, não tenha preguiça. Tenha gosto. O Senhor me trazia muito forte essa semana, inclusive para trabalhar isso conosco, essa libertação. Tenha gosto por trabalhar. Infelizmente, nós nos contaminamos até com o ambiente e o pensamento das pessoas. A gente chega num ambiente que está todo mundo se escorando, todo mundo reclamando, e a gente começa a beber desse veneno. E a gente vai ficando assim também. Tem gente que começa a trabalhar tão entusiasmado. Eu conheço várias pessoas que começam tão empolgadas para dar todo o gás. Aí vai se contaminando pelo ambiente ou por colegas que são preguiçosos, colegas que são acomodados, que são medrosos. E você vai se tornando do mesmo jeito. Não, amado. Vá trabalhar com garra, com gosto, com vontade. Geraldinho, eu sou só um funcionário. Meu irmão, você pode crescer tanto nessa empresa. Entendeu? Inclusive crescer de tal forma que vai chegar um momento que você seja um empreendedor. Entendeu? Agora, com essa acomodação, com essa preguiça, jamais você vai crescer na empresa, muito menos ter a capacidade, o aprendizado para ser um empreendedor. Você tem preguiça para ser o funcionário, imagina para ser o dono, para resolver os problemas grandes. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa palavra é muito forte. Pega essas três. Não tenha medo. Não se acomode. Não tenha preguiça. Multiplique tudo que Deus te der. E você vai alcançar vitórias aqui nesta terra e o céu. Que é o maior de todos os triunfos. Jesus está falando sobre as coisas presentes, mas Ele está nos apontando para o reino definitivo. Por isso hoje, você que está aqui, não seja medroso. Não seja medroso. Coragem, combatentes.